Reunião de pais na escola. Chegou um dos momentos mais tensos do ano letivo, é isso mesmo. Se você já me segue aqui no canal, sabe que eu falo sobre educação e desenvolvimento e hoje eu escolhi esse tema tão singelo, tão importante, né, para a educação e desenvolvimento das crianças, que é a reunião de pais, né? Esse momento icônico dentro das escolas. Né? E por que é um momento tão singular, vamos dizer assim, né? Hoje as escolas têm um formato bem diferente de algumas décadas atrás, né? E historicamente sempre existiu, né? Essa reunião de pais e mestres que é uma estrutura escolar da nossa infância, da nossa existência. Todo mundo que passou por uma escola sabe que tem aquele dia que a mãe e o pai vai na escola, ou os dois, ou um avô, uma avó, um responsável vai na escola, e que é o momento da escola socializar ali com aquelas famílias todas, né? Mas esse momento passou por muitas mudanças, tá? Dos últimos anos para cá, e é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, né? Como é que deveria ser uma reunião de pais hoje, né? Considerando a realidade escolar atual e também a realidade familiar atual, das famílias, das crianças que estão regularmente matriculadas nas escolas hoje. Então, como eu disse, é uma coisa que mudou muito, né? Se você olhar como era uma reunião de pais e mestres, né? Primeiro vamos começar por esse nome, né? Desconstruir esse nome, né? De reunião de pais. O que acontecia? A família recebia ali aquele comunicado, né? Reunião de pais e mestres, dia tal, horário tal. Era um momento quase que solene, né? Sempre com a presença do diretor da escola, e era um momento em que todas as famílias iam ali, né, para se inteirar do que estava acontecendo na aprendizagem, no desenvolvimento das crianças, né? Mas esse momento mudou, e aí, como eu falei, ia começar por esse nome, né? Quando eu era criança, a reunião tinha esse nome mesmo, né? Reunião de pais e mestres. E é curioso, né, que muitas escolas ainda insistentemente queiram chamar essa reunião de pais, porque, na verdade, quando a gente chega na reunião, quem está lá, 90% são as mães, né? Inclusive, gostaríamos que os pais estivessem muito mais do que as mães, porque é necessário que o pai participe da educação e do desenvolvimento do seu filho, inclusive participando das reuniões de famílias. Mas isso, né? Terminou-se no Brasil aqui, né, se consolidando muito esse nome de reunião de pais, mas hoje a gente não chama mais assim, né? As escolas que têm uma visão de educação mais avançada, né, uma proposta de educação mais condizente, né, com o cenário atual e todas as questões sociais que a escola vive e está inserida, não chama mais de reunião de pais, né? Chama essa reunião de famílias. E para mim, na minha concepção, é o melhor nome, né? Reunião de famílias, né? Reunião família-escola. E essa relação família-escola é uma relação muito importante, né? Porque a criança só cresce, aprende e se desenvolve bem se ela tiver numa boa escola e também se ela tiver numa boa família, né? Então, a educação é um trabalho conjunto, né? Um trabalho da família e da escola. E aí cabe até relembrar ali aquele artigozinho 205 da Constituição, né? A educação, dever do Estado e da família, né? E a escola atua ali como estrutura social, né? Que favorece esse desenvolvimento. A escola privada ou pública, pouco importa, ela tem que ter previsto no seu calendário letivo um momento, né, de diálogo com as famílias daquelas turmas, daquelas crianças, daqueles jovens. Independente se o seu filho está no terceiro ano do ensino médio ou se está no segundo ano do Fundamental 1, tem que ter esse momento, né, esse momento de alinhamento, de diálogo, de conversa e tudo mais. Mas o fato é que na reunião de famílias, agora já vamos adotar esse nome, viu, gente? Se a escola do seu filho chama reunião de pais, converse com a escola, né, dizendo, olha, esse nome está ultrapassado, né, a gente não chama mais reunião de pais, vamos chamar reunião de família, né, porque, na verdade, é o que esse momento de fato é o que esse momento de fato se traduz, né? Se traduz na reunião de famílias, né? Mas aí, como eu dizia, né? Esse é um momento em que acontece muita coisa e que é um momento que também mudou, né? Porque depois agora não é mais uma reunião somente para a escola falar, né? É um momento também onde a família também se manifesta, se posiciona, as famílias se manifestam e se posicionam. E isso não é mais um momento online, como a gente teve ali na pandemia. Na pandemia mesmo eu participei de muitas reuniões com família, tudo online. Tem, né, ali um prejuízo da interação social na reunião online, mas o fato é que acontece muita coisa, viu, gente, nessa reunião.
É tanto que a gente que trabalha em educação, a gente que trabalha em escola, a gente até brinca, e lá vem a reunião de família, porque a gente sempre sabe que na reunião de família vai aparecer alguma coisa, né? Ou nova ou requentada. Então, o nome desse vídeo aqui é Manual de Instruções para a Reunião de Família, né? Ali no vídeo está reunião de pais, entre aspas, porque exatamente eu acho que a primeira coisa é desconstruir esse nome de reunião de pais, né? E passar a encontrar um outro nome, uma outra nomenclatura que traduza melhor a relação da escola com as famílias ali. Aqui nós vamos chamar de reunião de família, né? E o que é que eu queria propor e deixar aqui para reflexão, né? Sobre esse manual, né, o manual da reunião de famílias, né? Tem pais novos, tem pessoas que entram aqui no meu perfil e dizem assim, meu filho está entrando na escola agora, meu filho entrou agora na educação infantil, né? Tem pessoas que vêm de um estado e vai para outro, e as culturas são diferentes e tudo mais. Então, a ideia aqui é deixar 7 pontos importantes para a gente pensar na reunião de famílias. Esse vídeo serve para famílias e também serve para escolas, né? Então, se você é da família ou da escola, dá uma olhadinha nesses 7 pontos que eu vou comentar aqui, que eu estou chamando de manual, numa brincadeira divertida e lúdica, mas que são pontos muito importantes, né, para que a reunião de famílias aconteça numa boa, né? Então, vamos lá. A reunião de família, como é que ela deve acontecer, né? A gente recebe ali aquele comunicado e a primeira coisa que a gente deve pensar e observar na reunião de família é a pauta. Qual é a pauta dessa reunião? Não existe uma reunião sem pauta, né, gente? Você não chega na escola, aquelas famílias todinhas, 4, 5, 30 famílias, 4, 5 séries, né, anos escolares, sem ter uma pauta. Tem que ter organização ali dentro. E é muito importante que a escola mande com antecedência para as famílias, junto com o convite para a reunião, também a pauta. Olha, o que é que nós vamos falar aqui nessa reunião? Qual é o objetivo dessa reunião? Né? Sobre o que nós vamos dialogar, sobre o que nós vamos conversar nessa reunião. Então, primeira coisa da reunião de escola é qual é a pauta. Então, se você é da escola, tem que pensar nisso, né? Quando se manda o convite e dizer qual é a pauta da reunião de famílias, é o resultado do bimestre, é a organização da feira de ciências, também é outro nome que não se usa muito, mas que ainda é muito da cultura brasileira falar em feira, né? Nas escolas. É a cerimônia de formatura, de encerramento de ciclo, né? De colação de grau, enfim, né? O que for. Então, assim, a pauta da reunião é muito importante, porque as pessoas já chegam ali, as famílias já chegam preparadas, né, para o que é que vai ser discutido, né, o que é que vai ser, quais são os assuntos que vão ser abordados. Se não tem pauta, as famílias chegam perdidas e a escola também fica perdida, né, porque ela fala, nossa, vamos falar sobre o quê? Vamos dar atualizações, os recados, etc., mas qual é a pauta da reunião, qual é o ponto principal? Então, isso é muito importante que vá para a família, quando for o convite, já dizendo a pauta, qual é a pauta daquela reunião. Idealmente, é muito bom que a escola faça pelo menos 3 reuniões anuais com as famílias, né? Depende ali da organização escolar, se é por bimestre, por trimestre, né? Mas que tenha pelo menos 3 ou 4 momentos de diálogo com a família ali ao longo do ano. E todos esses momentos de diálogo tem que ter uma pauta, né? Segundo momento é muito importante, principalmente para quem é pai e mãe aqui, para quem é responsável, para quem é da família. Agora esquece que eu estou falando com a escola, vamos falar da família. A reunião de família, gente, não é um momento de discutir questões dos alunos individualmente. Mas porque meu filho não sei o que, não sei o que lá. Porque meu filho não sei o que, não sei o que. Minha filha disse que papapá. Não é nada disso. A reunião de escolas é uma pauta coletiva. E é muito importante que as famílias compreendam isso. Porque muita família, às vezes, fica guardando um negócio que aconteceu 4 meses atrás para falar na reunião de família. Né? Então, levar esses assuntos inusitados ou requentados para a reunião de família, muitas vezes é uma coisa que vai terminar criando uma tensão desnecessária e que não é o foco da reunião. Então, assim, a reunião de famílias é muito importante que fique claro, não é um momento de devolutivas individuais, nem da escola para com as famílias e nem das famílias para com a escola. É um momento coletivo, de comunicação e de diálogo coletivo daquela série, daquela turma, daquele ano escolar. Né? Então, imagina, você é mãe de uma criança ou é pai de uma criança do 6º ano do Fundo 2. Aí você chega lá, tem 6 sexto anos. Então, tem pai do 6º ano A, 6º ano B. Não é o momento de trazer uma questão individual do seu filho. Né? E a escola também, agora voltando a falar para a escola não deve jamais
fazer qualquer menção individual na reunião de famílias na frente de todo mundo. Ah, porque fulano do segundo B, fulano do sétimo A. Não, não deve se fazer isso. Isso é inadequado, inclusive é até um pouco antiético, né? A gente só faz esse tipo de menção na reunião de famílias quando é alguma coisa para elogiar, um reconhecimento. Por exemplo, o aluno do 8º ano passou na OBMEP, o aluno é fulano. Ela menciona, mas ela não faz daquele momento ali um momento de ovacionar e tudo mais, porque os outros pais também ficam, né? Puxa, às vezes fica até um pouco constrangidinho ali, porque o filho não conseguiu, e às vezes não é mesmo a vibe da criança, ela não quer fazer nada daquilo. Mas quando uma criança é mencionada, né, fica sempre aquela sensação de peso, né? Ah, foi bom, isso é ruim, etc. E isso termina sendo desagradável. Então, primeira coisa, a pauta. Segunda coisa, a reunião de famílias não é uma reunião de devolutivas individuais. Ok? Bora para o terceiro ponto aqui sobre a reunião. A reunião de famílias é um tratado coletivo sobre aspectos estruturais da escola, sobre aspectos pedagógicos da escola, ou seja, como é que a escola conduz a convivência de todos aqueles alunos ali, de todos aqueles estudantes, né? Então, sempre que a escola fala de uma coisa, ela não está falando do nosso filho, do meu filho, da minha filha, né? Meu filho, minha filha pode ser o filho mais amado, mais querido, mais educado, mas ele não é o centro do universo. Então, quando a escola fala ali daqueles pontos, geralmente ela está falando no geral. É claro que a escola conhece os alunos e a família também conhece seus filhos, né? Mas a reunião da escola, o motivo dela é sempre a coletividade, é sempre o conjunto, é sempre a massa de estudantes que está ali, que está frequentando a escola e tudo mais. E eu falo, às vezes, assim, uma palavra massa pode não ser muito boa, mas tem escola que tem 2.000 alunos. Tem escola que tem 5.000 alunos. Aqui em São Paulo mesmo conheço uma escola que é a maior escola de São Paulo, que essa escola tem simplesmente quase 6.000 alunos, tem 5.800 alunos matriculados, né? São 2 prédios mais uma horizontal, enfim, é uma cidade aquilo lá, né? Então, não importa se é uma escola gigantesca como essa ou se é uma escola que tem 200 alunos, uma escolinha de bairro, né, onde o seu filho está lá estudando, se é pública, se é privada. O objetivo da reunião pedagógica, da reunião com as famílias, é sempre o coletivo. Tá? Então, parece que meio que isso reforça o item 2, né? Mas, assim, na verdade é importante pensar que essa pauta tem a ver com a coletividade da escola, com a comunidade escolar. Inclusive, comunidade escolar é um termo que está na legislação. O que é a comunidade escolar? Professor, diretor, coordenador, aluno, família, cuidadores, auxiliares, pessoal técnico, time de escola, portaria, tudo é comunidade escolar. Então, quando a escola traz esse ponto, é importante observar que é sempre o coletivo, né? Quarto ponto, as decisões da reunião da escola com a família. Se nessa pauta tem alguma coisa que é para ser deliberado, né, para ser discutido e escolhido pelas famílias, é bom que tenha um instrumento. Hoje em dia é tão fácil a gente fazer um forms assim, ou fazer uma votação simples, né? É muito importante que as pessoas saiam da reunião com clareza do que foi decidido, do que foi acordado ali, se é que essa reunião tem essa finalidade de decidir, de deliberar sobre alguma coisa, né? Mas às vezes é uma escolha que cabe às famílias mesmo. Por exemplo, vocês gostariam que o nosso evento da primavera fosse no teatro ou fosse na escola? Esse tipo de coisa, né? Só que para ter essa decisão é muito importante que a escola encontre ali um instrumento, né? E às vezes os próprios pais fazem também, a título de colaboração, um instrumento para poder tomar essa decisão, para que fique registrado e que seja uma escolha democrática também, né? Não seja uma coisa assim que só 2 pais que votaram, 2 mães que votaram, vai ser aquilo ali. Não, né? É importante que essa decisão, uma vez que ela tenha essa função colegiada, essa reunião tem essa função colegiada, que essas decisões que foram tomadas ali fiquem claras para todos, né? Fique, né, na verdade, assim, registrado de alguma forma. Olha, gente, terminamos nossa reunião, a pauta foi essa e a nossa decisão sobre o item X foi isso aqui, né? Então, é muito bom quando a reunião tem essa clareza, né? Tem essa qualidade, né? Essa finalidade. Sexto ponto que eu vou falar é sobre as consequências da reunião, né? Os atos seguintes da reunião, né? Terminada a reunião,
família-escola, a escola ela volta para a rotina dela. Então, muitas vezes, assim, quando termina a reunião, fica assim 30 famílias esperando para falar com o diretor, com o coordenador. Muitas vezes eles têm, inclusive, reunião na sequência com outras famílias de outras séries. Então, é importante entender que aquele momento ali ele tem um limite, né? Porque terminada a reunião família-escola, a escola volta para a sua rotina normal, né? Tem aula, tem criança chegando, tem criança saindo, né? Tem turno começando, tem visita de outras famílias que estavam agendadas, ou tem outra reunião na sequência. Então, é muito bom também que a reunião comece e termine na hora certa, que sejam respeitados esses horários, porque o funcionamento da escola continua, né? E às vezes a família quer aproveitar que está lá na reunião, e aí ela quer fazer uma reunião de 1 hora e meia, e aí não dá mais, né? Então, assim, essa questão dos tempos, né? E das agendas é muito importante também na reunião, né? Porque às vezes a reunião tem 1 hora e meia, né? Está previsto para 1 hora e meia, e tem gente que quer dominar a reunião, quer protagonizar a reunião, e termina que a reunião avança para 3 horas. E a pauta, né? Como é que fica, né? Como é que as outras famílias também, que às vezes gostariam de se manifestar, de falar um pouco, como é que elas se sentem, né? Será que aquele professor, aquele diretor que tinha preparado um material para apresentar, será que ele não fica, puxa, triste, né? Porque ele preparou uma coisa com tanto carinho, mas não vai conseguir porque às vezes um assunto se estende demais, desnecessariamente. Então, é muito importante também esse sexto ponto, né? Que é a tentativa de obedecer ali as lógicas de tempos e espaços da reunião pedagógica. Agora, o último ponto, o sétimo ponto, presta atenção, porque esse aqui, ele é tenso, né? A reunião de pais é um momento, né? A reunião de famílias é um momento de diálogo, tá? Mas eu costumo dizer assim, gente, assim, vamos se preparar para a reunião de famílias, porque muita gente pensa que a reunião de família é um momento de lacração. E aqui eu estou falando agora com os responsáveis, tá, gente? Muitas vezes os pais, a gente costuma até, inclusive, dizer isso nas escolas, brincar na escola, que muitas vezes os pais dão mais trabalho do que os filhos, né? Por quê? Porque eles, às vezes, ficam esperando a reunião de pais, que é em abril, para comentar um negócio que aconteceu em fevereiro. Às vezes eles levam um assunto que é nitroglicerina pura para jogar lá no meio da reunião, né? E às vezes eles têm esse comportamento, por isso que esse sétimo ponto é o comportamento dos pais na reunião, eles têm esse comportamento de lacração, de tensionar, de criar uma tensão ali, né? Uma desordem, né? Às vezes até emocional, né? Porque assim, eles trazem pontos, às vezes, que são verdadeiras bombas para dentro da pauta, e às vezes não tem nada a ver com a pauta. Às vezes é uma coisa que só está acontecendo só com o filho dele, a filha dela, e aí a pessoa quer levar, externar, levar a público, mas rapaz, para todo mundo que aquilo aconteceu e tudo mais. Então, esse comportamento de lacração é muito ruim, é muito nocivo, porque ele não ajuda em nada a reunião com a escola. Se a família tem uma questão com aquela criança, com aquele jovem, ela deve buscar um momento privado para tratar daquela questão. E não levar isso para a reunião de famílias a título de lacração. Ah, porque o meu filho disse que não sei o que lá, e agora eu soube que não. E eu sou advogado, porque também tem isso, viu? Se tiver advogado assistindo aqui, me desculpe, mas reunião de escola não é lugar de advogado, é lugar de pai e mãe. É lugar de responsável por aquela criança. E a escola, no âmbito pedagógico, ela tem que saber o que está fazendo, né? A escola, ela não pode pegar esses momentos de lacração e transformá-los na reunião. Tem que ter alguém ali na escola, agora falando com a escola, né? Tem que ter alguém na escola que é capaz de, olha, gente, vamos focar na nossa pauta. Esse problema específico precisa ser tratado no particular, porque essas questões, gente, envolvem muitas vezes questões sensíveis, que não é para ser externada a público, né? Teve uma reunião que eu participei um tempo atrás, uma reunião de famílias, eu estava junto com a diretora da escola, né? Eu era gerente de aprendizagem, e a diretora da escola conduzindo a reunião normalmente, e ali eu só acompanhando até que uma família, né, um responsável lá no final foi falar, né, de um fato que tinha acontecido, inclusive no ano anterior. Então, veja, essa coisa não contribui em nada, não traz nenhuma contribuição para a reunião da escola. Então, assim, olha, reunião de família não é momento de lacração, é um momento pedagógico, de responsabilidade, de colaboração, de diálogo e de muito equilíbrio também, né? Porque, assim, não é bom quando chega uma pessoa com a intenção de desestabilizar.
tá? Então, inclusive, tem às vezes pai que nunca participou das atividades do filho, não vai na escola, não faz nada. No dia da reunião de pais, ele quer chegar lá com a pauta bomba dele para tensionar, para desestabilizar, né, para fazer a lacração. Isso não é necessário. Isso não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para a escola e nem para a criança. Porque no final a criança termina, às vezes, ficando sabendo, né? Quando são ali os maiorzinhos, né? Que os pais comentam em caso do que aconteceu, e às vezes termina que isso termina circulando entre as outras crianças e gerando ali constrangimentos e desconfortos com o aluno, que é o que a escola mais deve evitar, né? Então, assim, ó, reunião de escola não é lacração, esse é o último ponto, mas é um ponto muito importante porque a conduta dos pais e das mães e dos responsáveis, né? Por isso que eu gosto de dizer família, a conduta, o comportamento da família nessa reunião é muito importante, que seja um comportamento de equilíbrio, bom senso, cuidado e também de muito respeito, né, com as coisas que acontecem. Tem coisas que são possíveis de dizer em público, tem coisas que não são. Então, é muito importante também que a escola identifique já, né, quando a pessoa traz ali aquela questão que ela está trazendo, que ela quer fazer uma colocação ou se manifestar, se aquilo é um ponto que cabe ao coletivo ou não, e saber conduzir isso para o momento mais adequado. Esse é o vídeo do manual da reunião de famílias. Se você gostou, compartilhe. Manda para aquele pai, manda no grupo da família de WhatsApp esse vídeo aqui, porque isso ajuda muito as pessoas a terem, né, uma reflexão e pensar um pouquinho, né? Poxa, eu vou na reunião de família da escola do meu filho. Como é que eu posso cooperar? Como é que eu posso colaborar? Como é que eu posso ter uma conduta que seja agregadora e positiva e não o contrário? Esse é o meu canal aqui, eu falo sobre educação e desenvolvimento. Se você gostou, assina o canal, compartilha, deixa um like. Se você não gostou ou não concorda, também pode comentar com educação aqui. Eu sempre respondo todos os comentários aqui no vídeo, né, no canal. E se você for educado também, educadamente, eu darei atenção e responderei aos comentários também. E se você é de escola, acho que esse vídeo traz uma importante reflexão aí, né, sobre o que é fundamental num momento como esse. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.